Olá, sejam bem-vindos ao Arretagro, podcast mais arretado do agro. Mais uma vez estamos aqui para trazer conteúdo de qualidade, falar de produção, falar do agro no nosso Nordeste, na nossa Paraíba, com mais um convidado especial, Renan Nogueira, zootecnista, consultor de aquicultura, principalmente falando de camarão. E para não ser diferente, né, a gente tá comendo um camarãozinho aqui, trazido por ele, pra gente saber se o produto é bom mesmo. Mas antes da gente começar, estamos novamente na nossa bancada com o João Quintães. E Roupinilda, né, que sempre está nos podcasts. Pois é, Gabriel, você falou uma coisa que é muito importante, que a nossa Paraíba, pelo que pareça, poucos até podem não saber, mas é muito forte, viu, na produção de camarão, viu? Tá começando agora, mas temos sim grandes produtores aí de camarão, né, não, meu amigo Gilson? Com certeza, Fiquem ligados até o final, que como no episódio passado teve uma surpresa, vamos apertar a Renan também para ter outra nesse aqui, né? Tá certo. E realmente, João, a Paraíba cresceu muito na carcinicultura nos últimos anos e o Renan vai conversar um pouco sobre isso. Mas antes da gente entrar no camarão em si, Renan, gostaria que você se apresentasse. Primeiramente, seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado por aceitar esse convite de vir aqui. Prazer é todo meu. E então, conta pra gente um pouco mais da sua formação, o que você faz, da onde vem, para o pessoal ficar te conhecendo. Bem, como meu nome já foi falado, sou Renan Nogueira, né? Trabalho na cadeia produtiva de carcinicultura. Já trabalho há uns 5 anos, né? E sou natural de Catalé do Rocha, né? Sertão da Paraíba. Vim para a areia, cursar zootecnia, né? Foi um curso que surgiu para mim de repente. Até então, no início, não sabia nem o que fazia a zootecnia, mas aí a zootecnia me escolheu, né, para trabalhar nessa área. E a gente sabe que a zootecnia ela abre um leque de opções, né, para a gente trabalhar na área de gado de corte, bovino de leite, suinocultura, genética, parte de produção, nutrição, que é o ponto forte, né? Então, no decorrer do curso, quase final do curso, já o 8º período, me identifiquei com produção de camarão, né? E foi a partir daí que despertou em mim aquela área, né? Eu vou trabalhar nessa área. E foi a partir daí que eu comecei, né? Comecei a trabalhar com camarão. Antes de me formar, já consegui uma consultoria. Um produtor foi até mim e começou a sugar algumas informações de mim, e foi a partir daí que eu acabei tomando mais gosto ainda da atividade, e a partir dos resultados que a gente vem adquirindo no campo, né? Se apaixonou. Se apaixona, né? Foi a partir daí que eu comecei. Bacana, porque a zootecnia de fato ela abre essa amplitude de cadeias para você trabalhar. Então tudo que é animal você consegue atender, né? Alguns cursos são mais voltados para algumas cadeias específicas, outros para outros, depende muito do potencial de cada região também, eu acredito, né? Sim. Mas aquele início, ela te oferta todas as possibilidades. E o camarão realmente, ele tem suas peculiaridades, tem suas diferenças, você precisa estar estudando cada vez mais fundo, né? E com esse crescimento aqui na Paraíba, dessa cadeia, eu acho que abriu não só para você, mas para muitas pessoas, né? Eu acho que cada vez mais profissionais que antes não achava com tanta facilidade, hoje a gente já tem vários profissionais que são mais especializados na área, né? Nós temos engenheiros de pesca, né? Temos biólogos que trabalham na área, tem alguns conhecidos que atuam nessa área, né? Da carcinicultura. E assim, e a gente acaba criando uma família, né? Entre os técnicos e os produtores. E aí, como o Gabriel falou, ressaltou muito bem, a carcinicultura no estado da Paraíba, ela cresceu muito nos últimos anos. Tanto que hoje a Paraíba é o 3º maior estado que mais produz, né? No Brasil. No Brasil.
Quais são os primeiros? Vem o Rio Grande do Norte, Ceará, em segundo, E a e Paraíba? a Paraíba. Então vamos dizer assim que o Nordeste está bem representado aí pela O parte de Nordeste, ele camarão. Né? representa 99%. Caralho, Da produção do Da Brasil. produção no Brasil. E por que isso? Pelo clima? Pelo clima, fatores climáticos, né? Principalmente, né? Porque o camarão ele é um animal psilotérmico, né? O que é isso? O animal psilotérmico é aquele animal que se adequa de acordo com a temperatura. que bacana. Ou seja, se a temperatura da água ela está a temperatura baixa, então o metabolismo dele ele vai ficar lento. Baixa como assim? Vamos dar um A parâmetro. temperatura baixa para o camarão é de 24 a 20 graus. E Que nem é tão baixo assim. Não é não é tão tão baixa. Mas o ideal é de 26 para cima. Então quanto mais quente, dentro de um Quanto mais limite, quente, claro, né? Claro, dentro do limite, Não cozinha. o metabolismo ele vai aumentar, consequentemente ele vai consumir mais a ração, Vai crescer mais. vai ter um Vai crescer melhor mais rápido. aproveitamento e vai ter Caralho, que legal, né? um crescimento melhor, né? Bacana, é uma Mais forma- rápido. É uma Então é a forma- cadeia de ciclo curto, né? Uhum. Qual é a média do ciclo da cadeia? A média, isso vai depender mais da densidade, né? Da densidade que você coloca, que é quantidade de camarão por metro quadrado. Então, assim, hoje a gente trabalha na nossa região com 50 camarões por metro quadrado. E aí a gente tira um ciclo de 80 ou 90 dias. Isso é considerado baixa densidade, é isso? É o considerado um sistema semi-intensivo. É, Já é intensivo. eu vi que eu trabalhei um pouco com a ração da Socio e eles têm laboratórios fora do Brasil que estão trabalhando com altas densidades, Sim, populações muito sim. grandes. Sim. Aqui hoje também trabalham dessa forma ou não? Tem alguns produtores, que já são produtores maiores, né? Porque você sabe que quando aumenta o sistema em termos de tecnologia, a tendência do custo é elevar cada vez mais. E o risco também E o aumenta. risco, com certeza, aumenta É. mais ainda. Eu tive Então tem algumas, desculpa, É, pode mas já tem alguns produtores que trabalham com camarão com densidades de 100, 200 camarões por metro. Eu acho que questão de densidade e tudo vai depender da tecnologia e da condição financeira Exatamente. do produtor, né? Questão de aeração, Isso. berçário, é tudo. mais complicado. Às vezes até tem que trabalhar essa parte de temperatura bem mais... Exatamente, assim, né? Mais... Controle da água, manejo. correto, né? Vocês entraram com os dois pés na porta, né? Falando já em densidade. Não, é legal porque assim, eu só queria trazer um pouquinho pro começo, porque é uma cadeia que nem todo mundo conhece. Sim, sim. Eu particularmente acho que visitei um produtor de camarão uma vez na vida só. Então, pra gente começar, é uma dúvida que eu já ouvi falar e o pessoal sempre questiona esse camarão que a gente produz aqui. Ele é um camarão de água doce ou é um camarão de água salgada? Por exemplo, ele é o mesmo que a gente tem no mar, aqui na nossa orla? Ou é o que é esse camarão? Qual é? É o mesmo? Qual a diferença? Intercalando isso, Gabriel, pode até falar que se tem variedades, Sim, sim. né? Não sei se é a variedade da espécie, que né? melhores se Espécie. adaptam aqui para nossa região. Aqui. Porque hoje existe mais de 3.000 espécies, né, de camarão. Então, sabia do eu camarão? achei que era só... Eu conheci alho e óleo, empanado, fritinho. Eu conheço Aí esse aqui e eu- o da Malásia só. Pronto. Esse camarão aqui, que a gente está comendo aqui hoje, ele é o camarão da espécie Litopinae vanamei, que é o mais comercializado hoje no mundo. Ele tem uma representabilidade de 50%. Só essa espécie. Os outros é o camarão pitu, o camarão rosa, que é o, Maior, né? que é o maiorzinho, Malásia. o da Malásia, que é o Rosenberg, né? E vários outros. E aí, boa pergunta, Gabriel, que você fez. Muita gente fica na dúvida, né, com relação aos cultivos, porque esse camarão, fisiologicamente, ele consegue se adaptar a diversos teores de salinidade. Seja ele de 0,5% de salinidade até 35% de salinidade, que é água do mar, né? Caramba. 35%, 45%. Se adapta Ele bem. se Então esse adapta camarão bem. não é um camarão marinho. Ele é o camarão marinho. Ele é o camarão marinho. Ele é o A camarão diferença na cor dele é só a criação? Que a gente quando pega assim, quando eu vou na feira, eu quero o camarão do mar, é aquele camarão mais clarinho.
Quando a gente já vê isso aqui, o pessoal, não, isso aqui foi de viveiro. É essa a diferença? Não, é o mesmo camarão. Você vai procurar o camarão cinza. Isso. E você vê pela tonalidade. Ele é cinza esbranquiçado, assim, mais ou menos. E com relação à salinidade, só para vocês entenderem melhor, por exemplo, quando eu falo assim de porcentagem, quando eu digo, essa água aqui ela tem 10% de água. De sal. De sal. Então quer dizer que cada litro de água contém ali 10 gramas de sal. Só para vocês entenderem melhor. Então você pode cultivar ele tanto na água doce quanto na água mais saloura. Né? Muda o metabolismo ou não? Não, é o mesmo. O desenvolvimento vai ser o mesmo, a adaptação dele, a resistência dele. Algumas coisas mudam por causa dos sais que estão presentes na água. Né? Os minerais, principalmente cálcio, potássio e magnésio. E os carbonatos. Né? E hoje a gente corrige muito, por exemplo, os fatores primordiais para a criação do camarão, principalmente em água doce, são a alcalinidade, a dureza da água e a salinidade. E tem muitos produtores que não têm esses aparelhos para fazer isso. Não tem. Cria na cega. Cria na cega. E a vantagem, eu acho, e principalmente esse crescimento todo que se deu na Paraíba, é porque em muitos lugares aqui, quando a gente vai cavar um poço, quando a gente vai buscar uma água, a gente tem uma água salobra, né? Sim, uma água salgada, que não poderia ser, por exemplo, aproveitada para uma irrigação. Não só o poço, rios também, como o Rio Paraíba. O rio também, o Rio Paraíba é altamente salino, né? E então ele tem a viabilidade de usar aquela água e ganhar dinheiro com ela no cultivo do camarão. No cultivo né? do camarão. Então eu acredito que a gente pega ali o Rio Paraíba em si, que eu acho que é onde está a maior concentração de produtores hoje, né? Hoje As margens do Rio Paraíba. E é uma água que, por exemplo, se eu usasse na irrigação, a gente teria problemas a longo prazo. Então o camarão veio para oferecer uma oportunidade para esses produtores poder também obter recursos dessa propriedade, né? Sim, com certeza. Como foi falado, nessas regiões que tem um alto teor de salinidade na água, é propício para a criação de camarão. É uma alternativa muito boa, por sinal, né? E tem um bom retorno. Muito legal isso, que a gente teve até um podcast, né? Quem tiver curiosidade de ver sobre piscicultura, como nosso amigo Ed, né? Ed Paula, né? E ele falou muito bem isso sobre essa questão de água, que a tilápia, né? Ela se dá muito bem com água salgada, né? Se dá muito bem. Né? Se dá muito bem. E talvez com esses produtores aí que você tem vivência aí, está convivendo com eles aí, como tem mais piscicultura, mais camarão? Como é que tá Hoje o cenário, né? O cenário, né? Hoje está mais dividido, né? E tem os dois, é isso, né? Consegue produzir os dois, consegue produzir os dois. Junto? Sim. No mesmo viveiro? No mesmo viveiro. Se chama o policultivo, né? Que é onde você cria 2 ou mais espécies. Então você cultiva o camarão, né? Que é um animal de fundo, né? Um animal bentônico, que ele fica ali no mais contato com o solo. E o peixe é um animal mais de meia água, né? Que é a tilápia. Então o camarão ele prefere o fundo. Ele prefere o fundo. Então, em sistema de policultivo que o pessoal usa, você não tem nenhum custo com o camarão. Essa é uma das vantagens. Porque o custo que você vai ter com o camarão é só a compra das larvas, né? Vem do laboratório, você faz Porque a alimentação dele é o quê? A ração que sobra que afunda. Sobra do peixe. Afunda. Mas consequentemente, acúmulo de matéria orgânica. Mas consequentemente eu tenho uma densidade menor e uma produção mais lenta. Exatamente. Mortalidade. Como o ciclo do peixe ele dura em torno de 6 meses, uma média, então você vai ter 6 meses ali para aquele camarão ele crescer em torno de umas 20 gramas, por exemplo. Eu vi, nesse você falando assim desse sistema, não vi criando assim, quando por exemplo, foi sistema de pulmão. Que eles vão lá, vem um instante descendo, uma água vai para o outro e no final ela volta para um tanque de tilápia. Eles usam isso muito para fazer a troca parcial da água, né, também. E você acaba renovando, né? A água do sistema. Para o pessoal que está em casa, o sistema de pulmão nada mais é que são tanques, tá, de camarão, que a água vai circulando lá de cima, de um para o outro e vai descendo. No último,
ele desce para um tanque maior, Um tanque onde- de sedimentação. onde vai estar lá a matéria orgânica que vai descer, vai estar as tilápias e depois ele sobe novamente. Isso, exatamente. Bem, não conhecia também. Muito interessante É. também, e é muito bacana essa questão de Policultivo. policultivo, né? Porque na verdade o produtor tanto ganha com Com peixe, com camarão. mas certamente deve ter um lado negativo aí, ou não. Tipo assim, eu criando só camarão e eu criando os dois, tem um lado negativo, porque se fosse assim, todo mundo só queria fazer esse policultivo. Não, é porque hoje o pessoal ele tá tentando se adaptar com esse sistema aqui Mas é muito no viável, interior, né? Então assim, é viável, eu acho muito show de viável. bola. Tanto porque quando você tira o peixe e você vai vender o camarão, você não teve custo nenhum com o camarão. Então o lucro do camarão vai pagar quase Como se fosse um extra, 60% né? da ração do peixe. Então, tudo que você ganha no peixe, uma Bacana. grande porcentagem vai ser lucro. Mas não precisa, vamos dizer assim, só uma curiosidade, porque na verdade, já que é uma coisa que você está dizendo que tem viabilidade, eu me pergunto por que todos os produtores não trabalham dessa forma. Mas deve ter aqui algum. É claro que a gente tem que trabalhar muito o estudo do mercado, a gente sabe, Sim, né? Às sim, vezes claro. tem camarão saindo, mas às vezes o peixe não tá. Mas não sei, mas precisa assim ser mais tecnificado aquele tanque, precisa ter mais aeração, precisa ter. Não? Porque você tem que trabalhar o que? As densidades. Só pra... Certo. Agora sim, eu acho que falta o produtor tomar a iniciativa. Porque assim, pequenos Ter produtores- coragem, talvez. Eu acho que é isso. mais isso. Falta Ter mais uma coragem iniciativa, para começar a coragem. trabalhar assim. Eu fiquei com uma Porque dúvida aí. eu conheço muito produtor de peixe que dava para trabalhar nesse sistema E não trabalha com e não isso. trabalha. Eu tenho uma dúvida. A tilápia não se surgiu. alimenta do camarão? Não. Era uma Você- dúvida também, porque Era essa a pergunta e mais um. Uma boa colocação. Geralmente, quando a gente trabalha nesse sistema, a gente faz o povoamento do camarão e com 15 dias a gente entra com a levinha do peixe. o peixe bem menorzinho, o camarão já tá Tem O camarão já está maiorzinho. quantas gramas o peixe entra nesse sistema? grande. Uma faixa de umas 5 gramas. Que é uma levinha. Pequenininho. Então, tá, ele entra no pó ainda, né? Isso. E aí o camarão já está mais desenvolvido. Qualquer dia é E ração. aí- Isso é só ração, né? E aí, como ele já está mais desenvolvido, ele já está mais ágil ali, né? Qualquer predador que chegar ali, É, porque, chega já- peixinho é porque a minha pergunta é, É. se, quando a gente entra É com igual, um peixe porque- tão pequeno, o pó ele não se alimenta, né? Isso. Então, é por isso que eu perguntei, porque assim, eu pensei que tinha que entrar, pelo como você está falando, eu pensei que tinha que estar com um peso de grama que você já entrasse numa ração com um diâmetro maior para ela afundar. Não. Você tem que dar esse período de tempo para o camarão ele se desenvolver. Por isso que não pode Ele sair botar na junto. frente, É, né? porque o camarão, quando vem do laboratório, ele já vem de um ambiente todo controlado, né? É outra situação. Quando vem para propriedade, ele já sai para um ambiente totalmente diferente do que ele estava vivendo ali. Ele não entra no lava, ele já vai no pós-lava. Isso, já após lá. E E aí, quando faz o povoamento, passa esse período de 15 dias, ele se adapta ao ambiente, né? E ele já tem se desenvolvido mais. É justamente essa barbinha do camarão, né? Que são os sensores dele contra o predador. Uhum. Então ele já se desenvolve e já fica mais ágil, né? Vamos Ele dizer tá assim. espertinho. Tá esperto. E, por exemplo, hoje eu, produtor rural, adquiri uma propriedade e vi o comércio do camarão, achei interessante. A gente sabe que tem altos e baixos e a gente vai chegar nele já já, mas tenho água, quero começar um cultivo de camarão. Existem diferenças, existem opções para mim? Eu posso ter várias formas desse cultivo ou não? É só cavar um buraco no chão, fazer o tanque e vamos embora todo mundo junto. Existem, por exemplo, tipos de tanque diferentes, existem formas de produção diferentes, Existe. técnicas diferentes. Existe até, vamos dizer, 4 tipos de sistemas, né? Hoje existe o sistema extensivo, né? Que eu não chamo de extensivo, porque extensivo é quando você solta o camarão lá e ele cresce Por si só. por si só. Mas já tem gente que usa uma espécie de tanto o alimento natural, que é a troca de água, e principalmente em regiões que é litorânea, né? Que usa Água do mar. água do mar, né? Por questão da maré, quando a maré sobe, aí eles abrem a comporta
e entra com água nova. Né? Então vem cheio de alimento natural e também eles trabalham com um bocache. Não sei se Gilson trabalhou com ração, já vai falar nisso. Não. Mas é um alimento que eles produzem para diminuir o custo de produção. Então eles usam um probiótico, certo? Vamos montar uma ração aqui agora. Eles colocam cerca de, dependendo do tamanho do viveiro, mas vamos fazer uma só para vocês entenderem. Usa farelo de trigo, melaço, que é uma fonte de carbono, né? E usa o probiótico. E o carbono ele vai estimular o probiótico a multiplicar as bactérias e aí as bactérias vão gerar alimento natural para o camarão. Então é uma ração que eles usam para esse sistema extensivo. E agregado a isso eles usam a ração comercial, mas em pequenas quantidades. Só para complementar. Só para complementar, exatamente. Que hoje a ração tá bem cara. Está muito caro. Então existe esse sistema extensivo, né? Que, como eu falei, eu não digo extensivo, né? Mas é extensivo. Tem um ciclo mais curto ainda, porque eles usam apenas cerca de 5 a 8 camarões por metro, porém áreas enormes, cerca de 10, 20 hectares de lâmina d'água cada viveiro. Isso aí Grande mesmo, viu? geralmente é o Rio Grande do Norte, o Ceará. Aquele que a gente passa aqui na estrada, que a gente vê aqueles enormes, Isso. é nesse sistema, né? Isso, 101. Muitos já estão se adaptando a um sistema mais adensado, né? Aí tem um sistema semi-extensivo, né? Eu chamo que, eu gosto de falar que é o sistema que você usa 30 até 50 camarões por metro, né? É a realidade da gente hoje. Hoje a gente usa mais ou menos isso, porque na época do frio, como eu falei, né? O metabolismo baixo, inverno a gente diminui a densidade. Então a gente tem esse sistema também. Usa ração, aeração, no extensivo não usa aeração. Né, por causa da densidade. E já nesse outro usa aeração. Então é um sistema super intensivo, né, que você aumenta a quantidade de ração, aumenta a qualidade da ração, tá? Porque não pode ser qualquer ração, porque já influencia na qualidade da água. E até a matéria orgânica que vai se alimentar, né? Isso. A quantidade de matéria orgânica aumenta e se não me engano é amônia também, vai aumentando tudo isso. Vai dar os nitrogenados começam a mudar tudo lá mudar dentro. todo o sistema, né? Aí, nesse intensivo, já é um sistema mais tecnificado, certo? Em torno de 100 camarões por metro, e depois vem o super intensivo, que é o conhecido como bioflocos. Então, Eu já ouvi falar desse nome. 200 a 300 camarões por metro quadrado. Que é toda aquela tensão, que as mangueirinhas ficam borbulhando lá embaixo, aquela água 24 assim. horas lá. Teve- Análise de água 3 todos vezes a os 4 dias. vezes ao dia. Isso é muito importante você falar. Controle, né? Esse negócio de controle que eu vou entrar. Teve um produtor aqui em Santa Rita que eu conheci, que eles montaram toda a estrutura. Berçário, oxigenação por mangueira vindo de baixo, tudo perfeito. Mangueira vindo de baixo. Porque a oxigenação não é no aerador em cima, ele joga por baixo através de um compressor. Isso. E ele fez tudo isso, mas não botou um gerador na propriedade, que é o essencial para quem trabalha com esse tipo de sistema. Fica até uma dica para quem está começando aí. Sim, tem que Se ter. quer entrar nesse sistema, tem que ter um gerador. Tem Por que ter um quê? gerador. A partir do momento que se der uma falta de energia, a população vai morrer. E morre tudo. E morre. E é rápido. E é rápido. É rápido. É questão. Rápido. É, Questão de 2, 3 horas. morreu tudo. Morre tudo. E ele não investiu nisso. Ele tem um prejuízo de mais de 200 mil reais porque não botou um gerador. E o 2, camarão, 3 horas, o camarão é tudo. extremamente perecível. Se ele boiar ali, mesmo que você consiga um comprador, ele pode talvez aproveitar ele para fazer um filé. Mas é rapidinho, ele tem decomposição. Eu deparo, e... percebo e vejo muito parecido, né, o camarão com a avicultura, né? Que é tudo muito bem controlado. Qualquer desregularização de temperatura, de alimentação, de luz também, afeta drasticamente, né, na produção. Por isso que é importante ter um técnico sempre, Sim, sem dúvida. para estar sempre acompanhando esses produtores aí, né? Eu acho que e isso ficou bem claro aqui, quanto maior a tecnificação, né, maior é a atenção que Maior você é a vai ter. atenção, né? Maior é o Exatamente. risco. Porém,
maiores são os ganhos também, não é isso? Com certeza. É verdade. Isso aí. Tem a risca não palpita, né? Não precisa. E Renan, quando a gente falou, por exemplo, falou desse bioflocos aí, uma palavra que eu sempre ouço também nessas... Quando fala de camarão, quando fala de viveiro, tanque, é o tal do biogel. O tanque de biogel, tem alguma coisa assim? Existe isso? Geomembrana. Geomembrana. Existe. O que é geomembrana? Qual que é a diferença? Para que serve? A geomembrana, na verdade, ela é uma lona, certo? Só que ela é feita específica para esse tipo de sistema de criação de camarão ou peixe. Só que aí, por exemplo, a gente pega uns terrenos um solo mais arenoso, por exemplo, aí eles forram o viveiro todinho, fazem um revestimento. Para fazer a retenção de água. Para fazer a retenção de água, sim, mais para isso. E também usa para tanques suspensos, sem precisar ter aquele investimento de escavação, de comporta, entendeu? Tem aquelas piscinas, só para você entender. Aquelas piscinas de 1000 litros. Isso, só para vocês entenderem. Olha só. Então, muito produtor faz esse tipo de sistema e também é usado muito para berçário, né? Quando eu falo em berçário, a gente parte de um tipo de sistema e nesse sistema é feito duas fases, por exemplo. A fase de berçário e a fase de engorda. Passa, por exemplo, de 15 a 20 dias no berçário, quando a pós-lava vem, né? Fica no berçário. Eu trabalho numa fazenda que faz esse tipo de fase, tem esse sistema, né? E trabalha com duas fases, que a gente faz o povoamento, após 15 a 20 dias, a gente faz a transferência para o viveiro. Eu troco todos esses camarões de viveiro? Isso. Isso é feito como? Por comporta? Isso a gente tem o sifão, né? Onde a gente baixa a água, né? Até mais ou menos pela metade. Pelo que a gente vem trabalhando, uma das melhores formas em questão de sobrevivência do berçário foi fazer a pesca do camarão, fazer a pesagem, né? Para a gente saber o quanto a gente está transferindo para o viveiro, certo? A gente faz os cálculos para poder a gente ter a porcentagem correta da sua sobrevivência, né? Porque quando passa o camarão, ninguém vê ele não, quando ele está na água, né? Tá lá então, assim, esse é um ponto importante para quem é produtor, porque você começa a ter um controle de tudo, né? De ração, do quanto você vai fazer. A biometria, no caso, você está falando? Não, da transferência. Né? Sim. Da sobrevivência. Aí quando eu faço a transferência, eu vou saber, coloquei 350 mil lá, pós-lava, e aí eu tive uma sobrevivência de, vamos dizer, 85%. Isso e esse é o normal? Isso é bom? Isso é bom. É bom. Geralmente a gente tem uma perda de 10% a 15%. Mas isso é tolerável. É tolerável. Mas já tive bons resultados. 100, às vezes até a E a pesca é feita com rede? Conseguimos. A pesca é feita com rede? A pesca é feita com rede. Isso. Oi, né? Então, sim, pode falar. A gente já fez teste fazendo a pesca. Só que aí na pressão da água tem muita mortalidade. Você começa a ver a larvinha morta. Então, no caso, tu fala pressão, é aquela sucçãozinha que vai... aquela sucção que vai até o pesqueiro embaixo. Aí eu não vi vantagem. Foi a partir daí que a gente começou a ver a sobrevivência. Porque a gente tem a sobrevivência do berçário e a do viveiro no final, depois da engorda. Né? Aí você vai pescar e você vai saber. Minha curiosidade... A gente teve bons resultados. Muito legal isso, a minha curiosidade, e até acho que vai fugir até um pouco da temática que vocês estão dizendo, mas eu remetendo um pouco aos peixes. Na verdade, João fala de peixe, que ele é aquarista. Ele gosta muito de peixe. Já apareceu em alguns episódios o aquário dele. Muito bonito, por sinal. E que, por sinal, entrando até num parênteses do que o Gabriel está dizendo, existem camarões ornamentais que valem muito, isso no Japão, no exterior, eles são bem valorizados. É uma outra questão até mesmo. Os daqui são sugados. Tem até eles são uma espécie específica, são
Camarões coloridos que tem uma parte bem ornamental e é bem valorizado e o pessoal paga caro por eles. Você tem um ali, né? Você tem. Qual a minha curiosidade agora? Qual é o preço? Não, mas o meu não é colorido. Eu já tive, mas é tão complicado de se manter que acabou Sim, mas diga o preço, o pessoal tá curioso pra saber. Nada, deixa pra lá. Ó, não, minha curiosidade é até interessante, porque na verdade, puxando para um lado da piscicultura, né, dos peixes, tem aquela parte do sexo, né? Da parte da tilápia que precisam de ter mais. É fêmea ou é macho? Não, sexagem, tudo macho. Tem que ter mais macho, né? Pra engordar. No camarão existe isso. E eu fico curioso também, voltando também pro peixe. É bacana mesmo. O próprio camarão consegue se reproduzir lá no viveiro como os peixes ou Foi o não? que eu falei, né? Então ele sai com as pernas. Então ele fica quietinho aqui falando. Aí daqui a pouco eu falo, Quem que eu vou mas perguntar? é Quem que eu vou curioso. ele perguntar? fica matutando na cabeça. É curioso. Não, é bacana a Boa pergunta. pergunta. Bem, a espécie em si, ela só começa a reproduzir, na verdade, o Vanambei, né, que é o camarão marinho, ele reproduz em alto mar. Ah, legal. Quando ele vai pra... Quando ele reproduz sempre em alto mar. Ele eclode lá e passa pelos processos de lava, né? Vem protozoeia, vem outras lavas aí, que na sequência eu esqueci agora, mas quando passa para a fase de pós-lava, ela vem para o litoral, vem para os estuários. E aí entra aquela questão lá que o Gabriel falou da variação de salinidade. Que o estuário é o contato do mar com a água doce, né? Então ele começa a se desenvolver ali. Assim. Aí essa questão de reprodução, ele não reproduz em cativeiro, certo? No laboratório é feito todo um ambiente simulando o ambiente natural para ele, né? E é onde começa o processo de reprodução deles mesmo. Mas em cativeiro É só ele pra... nunca vai reproduzir. E macho e fêmea, tranquilo. Tranquilo. Mesmo crescimento. Mesmo crescimento. Mesmo E tipo, já puxando já pro lado da avicultura, chega uma hora também que as aves não param de crescer mais. O camarão também. Porque a gente vê camarão desse tamanho assim, Eu já vi na internet Né? os camarões. mas são as espécies, né? Ou não? Se eu começar a alimentar o camarão, ele vai crescer e ficar grande. Vai crescer. E é? Ele vai crescer. Esse Vanamei, ele chega até Esse quantas gramas? Vanamei eu já presenciei até 64 gramas. Maior que a palma dessa mão. Caramba, Eu não 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 é sabia. maior que essa palma mão. Eu jurava que era espécie, assim, tipo assim, essa espécie Porque só, o tamanho adulto dele, ele só chega aquilo ali. O produtor tem que vender aquilo ali. Então é legal, porque É toda onde o pessoal faz a seleção para Uhum. reprodução. Ah, Entendeu? Eles pegam os camarões que cresceram mais, seleciona para reproduzir em Vai ser o laboratório. garanhão. E caramba. tanto que existe as pós-lavas de crescimento e as pós-lavas de resistência. As pós-lavas de resistência é com relação à doença, mancha branca, né? Bom, E a já doença que você falou Pegando o gancho, doença, pegando o gancho que a gente nunca mais falou. já que você falou em doença, Acho que deu para entender, né? Deu Deu demais, muito legal. e é interessante porque... Nossa, eu também quero. Nossa, vocês estão bebendo demais. Não, com Com camarão, camarãozinho. ninguém não gosta, né? É interessante porque, assim, geralmente, em outros tipos de animais, em outras espécies, a gente acaba que precisa ou é viável ou interessante você ter a reprodução na sua propriedade, né? Sim. E aí eu acho que é mais um ponto igual à avicultura, já que o João está relacionando e é muito parecido. A avicultura também, né? Hoje uma avicultura industrial, nos galpões, você não produz o próprio pinto, você compra. Isso. Então, da mesma forma, o camarão. Então, você precisa comprar as larvas Isso. e toda vez fazer esse transporte, trazer e povoar o seu viveiro. Né? Exatamente. Mas você citou aí algumas doenças. E existe muita doença em camarão. E uma coisa mais interessante que agora eu tô curioso... Como faz, se ele estiver doente, para vacinar um camarão? Como funciona? Passa meio do seu lugar. Agora deu estouro ali também de mundo. Cara, boa pergunta. Até hoje eu não tenho esse conhecimento de vacinação em camarão.
Porque em peixe eu sei que existe. Peixe existe. Peixe existe. O que é que acontece? O camarão, ele foi por parte de seleção, né? Da mesma forma que eu falei com relação ao crescimento, ele vai Já foram separados e Bem selecionado. selecionados para Isso. uma linhagem mais resistente. com a linhagem mais resistente. Então, quando surgiu a mancha branca, devastou viveiros e mais viveiros. Mancha a branca gente- é um fungo, é bacana. É um vírus. vírus. É um vírus E a gente teve muitos casos aqui na Paraíba, né? considerado o vírus mais, como é que eu posso dizer, devastador Da cultura do camarão. da criação de camarão. Então, a partir daí, não se tinha uma cura. Né? Até hoje não se tem a cura. O que é que a gente trabalha nisso? É biossegurança, manejo de biossegurança na propriedade. E depois disso aí, dessa doença, começou a pegar os sobreviventes do camarão, daquele camarão que era Que infectado. seriam os mais resistentes. Que legal. Que estava Pra com fazer. vírus, o viveiro que estava com vírus da mancha branca, começou a fazer a seleção daqueles camarões que sobreviveram. E aí, pelo processo de melhoramento genético, criou um animal resistente. Então, começaram a se produzir essas pós-lavas de resistência. E aí foi através desse melhoramento e manejo de biossegurança nas fazendas. Desinfecção do solo do viveiro, de aeradores, de caiaques. Então, tudo isso foi com que a carcinicultura foi se levantando aos poucos, melhorando a sua produtividade e se adaptando ao vírus, né? Então, existem um manejo de prevenção. Prevenção. E a mancha branca, de fato, ela deixa manchas no camarão? Deixa. Mas o bom da mancha branca tem um bom e tem um ruim. O ruim é que mata tudo, né? Mas o bom é que, por exemplo, o camarão infectado com mancha branca, ele começa a manifestar seus sinais quando está entre 2, 3 gramas. Camarão pequenininho. Então, assim, você Já tem controla. gastado pouco, né? Com relação à ração. Entendeu? Prejuízo é E menor. não tem cura. Prejuízo Você é vai, menor. você vai perder Não aquele tem camarão. cura, não tem cura. Você vai Ele perder. pode ser consumido? Pode. Pode. Ele não é... Aqueles camarão pequenininhos que a gente vê lá na suíra, é por causa disso? Não. Não, é porque chega lá, tem um monte, um balde cheio. Não, é porque existe nichos de mercado diferente, né? O Aí, mercado, né? É só uma coisa, eu fui perguntar, a Gabriel perguntou, e a gente não nem perguntou. Biossegurança, o que tu fala, o quê? Biossegurança é você, Prevenção, né? É a prevenção. Não, quais são as prevenções que Pronto. A prevenção que a gente tem em viveiros de camarão, e hoje a gente tem que trabalhar com isso, querendo ou não, porque o vírus da mancha branca hoje a gente já controlou bem. Aí surgiu um outro vírus chamado NIM. Como? NIM. NIM? Que é onde o camarão ele começa a necrosar da cauda até a cabeça. sai de um entra outro? Ele vem necrosando. E, diferente do vírus da mancha branca, a NIM, ela começa a cometer, começa a mortalidade com camarão de 7 a 8 gramas. Quando você vai começar a vender. A gente está preparando, ligando para o atravessador já para fechar a venda, ele começa a morrer. E a gente não vê ele, assim, não vê ele, porque a mancha branca ele vem para cima da água, aí a gente já identifica que é a mancha branca, já consegue identificar pelo comportamento dele. E cria uns pontinhos brancos. Mas você só vê os pontinhos brancos quando ele já está maiorzinho. E a NIM não, a NIM você vai vendo o camarão morto na bandeja e ele já está com os sinais clínicos, né? Na ponta da cauda e até a metade do corpo dele ali, todo esbranquiçado e já necrosado, certo? E aí quando você identifica na bandeja, quer dizer que no solo já está uma boa parte. E aí interessante de é 100 a secar 200 esse tanque. quilos, a 300 quilos. Secar esse tanque e Isso. fazer uma desinfecção. O certo, aí pronto, aí você tenta vender o mais rápido possível, né? Pode também ser consumido? Pode, tranquilamente, não tem perigo algum, não é zoonose. E após essa pesca,
você faz a desinfecção do tanque, né? Você tem que deixar ele com um vazio sanitário de 10 a 15 dias. E tem algum produto que você aplica ali? Tem, Um cal? Alguma Tem o coisa? cal, o recomendado seria o cal virgem, né? A cal virgem, Uhum. para fazer a desinfecção. E aí, o recomendado é de 8 toneladas por hectare. Certo? De cal virgem. De cal virgem. E para quem tem geomembrana? Para quem tem geomembrana já é mais fácil. Você faz a aplicação de cloro. Certo? E o cloro a gente usa também na desinfecção dos equipamentos. Que seriam os aeradores que estão ali na água, certo? Caiaque, tudo isso. Bandeja de alimentação, comportas. Bacana, então assim, E é além uma disso, doença, existe, porém, se você tiver de olho, você consegue aproveitar aqueles Consegue animais, você aproveitar. consegue vender. consegue você aproveitar. E aí é onde entra, né? A parte de manejo. Você fez todo esse procedimento, né? Colocou água nova. A gente gosta. O certo seria trabalhar com a água renovada, né? Com água nova. Trabalhar. E aí nessa água nova você já entra com probiótico. E aí surgiram alguns aditivos, que é muito utilizado hoje, adicionados na alimentação. Que é o ácido orgânico. Eu fiquei com uma dúvida agora que você falou do probiótico mais uma vez. O probiótico, então, ele é para água e não para camarão? Isso. Existem dois tipos de probiótico que a gente utiliza muito, que é o para água, né? Para manter sempre a qualidade da água, eliminar o máximo de matéria orgânica ali presente, né? Para não gerar o amônio, nem o nitrito. E tem o probiótico que é usado na ração, que é para melhorar a flora intestinal do animal. Pró e pré. Pró e pré. Então aquela história de dizer que o camarão é a barata d'água é bem legal, né? Porque o camarão gosta de água com pouca matéria orgânica, bem trabalhada. Matéria Né? orgânica, exatamente. Essa questão aí que você O pessoal fala que o camarão come que merda. eu sabia que essa pergunta ia sair. Não, o camarão não, puta ali, o camarão come merda. Todo mundo Não é. diz isso, que o camarão é a barata d'água. É o lixeiro do É ser. porque na verdade ele Mas- filtra, né? Tem aquele processo. Mas acaba que sendo porque ele é um animal que tem um hábito onívoro, né? Então, assim, no Come mar... de tudo. Come de tudo. Como de tudo, né? No mar, no ambiente natural, ele come de tudo. Passou, ele tá pegando. Eu conheço pessoal assim. Eu também conheço. Não, é legal porque assim, é uma área que pra gente é bem Nova, diferente. bem A gente, diferente. por exemplo, quando a gente fala de agronomia, que os três aqui somos agrônomos, a gente acaba tendo muito mais contato, por exemplo, ovino, caprino, bovino de leite, bovino de corte. A gente tem algumas cadeiras na faculdade. A gente tem no dia a dia, a gente acaba sempre relacionando. Você vai lá, sei lá, Como trabalhar produtor com da gente pasto, tem, né? você acaba aprendendo de animais. Mas camarão não, né? Camarão, Camarão não, é algo que é totalmente alheio àquilo que a gente trabalha no dia a dia. Então por isso que tem essas perguntinhas de gaveta. E a gente ficou escrevendo antes, assim, pra te perguntar. Mas uma coisa que faz tempo que eu tô pra perguntar e não tava dando. Pode ser uma pergunta besta, mas assim, tanque de camarão é fundo? Não. Ele não é besta não, tem muito produtor que não sabe, viu? Porque assim, quando a gente trabalha tem com muito piscicultura, Acha que tem a que ser gente, fundo, a gente tem que né? fazer um tanque um pouco mais fundo, sei lá, metros, né? E como que é um tanque de camarão? Ele é raso? Ele precisa ter tem um tamanho padrão ali? Vai depender da produtividade que você quer chegar, né? Aham. Aí, assim, ele não é fundo, porque ele tem que ter uma descaída, né, para a água ser escoada. E toda pesca de camarão, a água todinha vai embora, certo? Então, assim, na altura da comporta, que é para ser mais baixo, para fazer a descaída, ele vai estar em torno de 2 metros, 2,5 metros, certo? Tem produtores que já são mais exagerados, então chega até 3 metros. Mas não chega a usar toda a capacidade para elevar o nível de água, né? E lá atrás vai ter o quê? Lá atrás que eu digo é A parte mais a rasa. parte mais rasa. Então ele vai estar aí em torno de 1 metro, 1,20 metro de lâmina d'água. Pegando esse seu gancho, eu tive um cliente. Voltou o gancho. Eu tive um cliente lá de Forte Velho, que uma parte da terra dele foi salinizada justamente por viveiros de camarão de lá. Porque o pessoal jogava a água de uma forma errada. Que a gente sabe que não pode jogar água de lá por causa justamente disso. Sim.
Qual a forma mais correta de jogar essa água? Pra onde escoar essa água? Excelente pergunta. E muita gente Não sabe, não sabe. Que eu seria isso causa um grande problema pro solo quando essa água vai. Por isso, Tá que bem, é, calma. por isso que é tão difícil licença pra Não comprar. só pro solo, mas questões de doença. Entendeu? Porque se já pensou, deu vírus da mancha branca lá, Joga. você joga e vai que um produtor mais embaixo capta essa água para abastecer seu viveiro. Que tá lá Sai povoado. matando tudo. Sai matando tudo, né? Sai contaminando, né? Todo mundo. Uhum. Eu Então, acho assim, que deve ter se propagado muito por causa disso. Né? Sim, com certeza. Essa região de Itabaiana, né, Salgado de São Félix, aconteceu muito isso. Muito. Então foi uma das primeiras regiões que deu mancha branca no interior. Né? E essa parte aí que você falou, ressaltou aí, do escoamento da água, o interessante seria que cada propriedade ela tem uma bacia de sedimentação, né, uma lagoa de sedimentação, para tentar fazer o reaproveitamento dessa água. Né? Em caso Voltar para o sistema. Isso. Em casos de doenças, aí a gente teria que procurar outros meios para eliminar. Talvez poderia fazer um tratamento nessa água, só que hoje a gente não tem essa tecnologia vou fazer uma análise aqui para a gente ver a carga viral dessa água. Não tem. Não tem. Aqui no Brasil ou não tem no mundo? Pelo meu conhecimento, não tem. Carga viral, né? Para você fazer uma análise e ver aquela carga viral. Você consegue fazer no animal, leva para um laboratório, você consegue. Mas aí o custo para um produtor fazer isso, né? Outro não seria. E não tem laboratório específico. Tem como você saber, mas é como eu estou falando, tem que levar para um laboratório, aí tem um custo aí diferente. Agora, se você já pensou, tivesse uns kits que nem o coronavírus, né? Teste rápido. É o teste rápido. Vou saber, coletar a minha água aqui, eu vou fazer o teste aqui. É. Aqui vai dar uma carga viral e tal. Mas você acha que não tem por quê? Porque não tem muito criadores ou porque política Não. pública? Eu acredito que sim. Eu acho que é falta de interesse das grandes falta de indústrias. interesse também. E agora eu queria puxar um outro lado. A gente falou de técnica de criação, de profundidade de viveiro, mas quando a gente fala de camarão, eu queria falar um pouco mais de comercialização. E comercialização do camarão, ela é... Hoje, por exemplo, se a gente está aqui em João Pessoa, eu tenho um camarão muito mais barato que carne de boi. Sim. E antigamente a gente não via isso. Antigamente camarão era muito caro. Então, isso se dá de fato porque a gente tem mais produtores produzindo, ou porque o custo de produção do camarão ele é mais baixo. Porque assim, eu lembro, eu que não sou da Paraíba, não sou do litoral, camarão lá era muito caro. Mas assim, era muito caro. Camarão era uma vez ou outra. Hoje, aqui em João Pessoa, você vai no supermercado, você compra camarão por R$19,90. Sim. Então, assim, por que baixou tanto? De fato pelo aumento de produção ou porque realmente o custo de produção é baixo? De fato, foi por conta do aumento da produção. Até 2015, 2014, 2015, o quilo do camarão, de um camarão de 10 gramas, ele custava em torno de R$35, R$32. E o custo de produção em torno de R$6 a R$8. Era uma margem boa, hein? Era uma margem boa, viu? Por isso que todo mundo queria plantar coco. A partir daí, todo mundo lá para trabalhar com camarão. Viu que o negócio era bom, aí começou. Então, existem muitos pequenos produtores no ramo e os grandes nunca pararam, né? Cada vez mais investindo. Eu tenho uma curiosidade com relação a isso, até porque é normal a gente até ver camarão de boa qualidade aqui no litoral, mas quando você vai pro sertão, pelo amor de Deus, você come camarão que presta. Você concorda com isso? Concordo. Então, tem, pelo menos pelo que você disse, tem demanda, né? Tem produtores, tem muitos produtores e pequenos produtores, né? Muito Mas mais na pro lado verdade, se a gente for mais pro lado de cá, se a gente for pro lado do sertão, tem barzinho e tudo, se a gente for pedir um camarãozinho, vem a garrafinha, né? Aqueles pequenininhos. Então eu acho que até mesmo para levantar, tem um mercado ainda, muito ainda para se explodir ainda de camarão. Sim, aqui. Tem. Né? O negócio é que oferece uns camarão no sertão, no Cariri. Pelo menos se você for para ali pedir camarão, não peça.
Você concorda, eu né? vejo lá, porque eu sou do sertão, né? Ah, então ok. Eu vejo lá que isso é mais da região, né? Uhum. E lá você chega com camarão, eu mesmo já Tu já fez lá. já fiz essa ponte, né? Uhum. Deixa essa pergunta pro final, para as porcentagens. Levar o camarão pra lá, pra região do sertão, e eu vi que o pessoal não procurava, mesmo você divulgando, mas Porque era já sabe poucas que tu pessoas. tinha um camarão de qualidade, mas é Exato. difícil de chegar num bar. Porque na verdade. E todo mundo falava, seu camarão é mais brilhoso, Maior. mais atraente, é maior. E não comprava. E não comprava. E é saboroso. Uma parte comprava, mas bem menos, E, Gabriel. ó, e outra, não é só o tempero Nem de se Gabriel. compara. Não é só o tempero de Gabriel. O camarão ele tem sabor. A gente sabe que tem uns Tem, camarões sim. que não tem sabor. E muito saudável. Né? O camarão tem várias particularidades aí. Não desmerecendo o chefe. É viu, proteína, gente? Não é desmerecendo o rico em chefe. proteína. Proteína, É rico em proteína. Cara, isso é muito legal, pô. Porque o vitaminas, camarão, minerais. na cadeia alimentar, ele eu acho que é o que mais as baleias, né, comem, né? Então ele tem que ser rico em As tem baleias proteína. A baleia, os golfinhos comem camarão, pô. fitoplâncton. Eu jogava um jogo que comia camarão. E que baleia come fitoplâncton? Eu sei que tem um peixe, cara, eu não vou lembrar o nome dele, que eu de vez em quando consigo comprar ele no mercado de Cabedelo, que ele se alimenta só de camarão. E ele tem um gosto muito próximo do camarão, e é maravilhoso. Ele é até laranjinha, assim, da mesma cor do camarão. Eu sei qual é o não sei nome do dele. camarão, eu sei. Do peixe. Do peixe. E é muito bom. Ele é um peixe marinho. Camaracatu. Não deve ser. Sim, mas aí quando a gente fala de comercialização, Bota uma dose de um você Gabriel. falou, por exemplo, nas gramas. Que a gente compra camarão por gramas, né? Isso. A classificação desse camarão. E a gente estava conversando aqui, João perguntou que quanto mais eu deixo, mais ele cresce e vai chegando sem limite. Existe classificações mais comerciais? Hoje, por exemplo, tem uma gramatura que o comércio prefere? Boa. Ou- Sim. Hoje, Como funciona isso? Quanto maior, mais caro? E se tu souber também, tá ficando nessa pergunta de Gabriel? As perguntas. Não sei se nós aqui do Brasil exportam. Mas se o mercado tipo, tem um tamanho assim que eles exigem, que eles gostam mais no Sabe o jogo que o Gabriel perguntou? Foi sim. Se o tamanho do camarão Da exportação. da exportação, a exigência do mercado fora, gosta do camarão também, é a mesma coisa que Gabriel falou. Você tá. Não, é a sua exportação. hoje mesmo, o tamanho do camarão a ser comercializado é o camarão de 10 gramas. 10, 11 gramas, no máximo 12. O máximo 12. A demanda maior é para um camarão desse tamanho. Por causa do preço. É por causa do preço. Esse camarão que nós estamos comendo é um camarão de quantas gramas? Esse camarão é um camarão de 10 gramas. 10 gramas. 10 Então gramas. é nessa faixa aí que É você o tá padrão. falando. É o padrão. Bem comercializado. E aí vem a questão da tabela, né? Da tabela de comercialização do camarão, que ele é tabelado. Camarão de 10 gramas, hoje mesmo, ele está em torno de 21 a 22 reais. Para o produtor? O quilo, para o produtor. Deu uma melhorada boa. Deu, porque eu lembro de Tá valores 19,99, menores. 18,99. Eu lembro de valores menores. Pronto, aí o camarão, se ele é 10 gramas e é 20, vamos botar 20 reais só para vocês entenderem. Se ele é 20 reais, se ele for de um camarão de 11 gramas, ele sobe R$1, então fica 21. Entendi. Aí Vai se- subindo R$1 por grama. R$1 por grama. Da mesma forma é o inverso. Se for Isso que 9 gramas, esse preço que você está falando é saindo do produtor. saindo do produtor. Hoje, na situação que a gente se encontra hoje. No cenário local, o pessoal bota uma margem de quanto isso? Cara, isso é muito relativo. Isso é muito relativo. Vai depender da empresa. Mas tem muito atravessador que vende ganhando 2, 3 reais ou até 5 reais no quilo. Vai depender da quantidade também. Para o atravessador é bom, porque se ele pegar 1.000 quilos só para chegar e atravessar ganhando 2 reais, é 2 reais. Né? E, Atravessar. e uma coisa que eu acho interessante e vem muito do que eu li e vi sobre, principalmente a parte de comercialização, o camarão, ele é comercializado vivo, né? É fresco, ele, né? ele é pescado e é vendido ali na hora, do jeito que ele sai do tanque, é isso? Ele é fresco, né? Ele passa pelo processo de choque térmico, né? Com gelo, onde na hora do O da pesca- abate. Isso. O abate já está sendo feito ali, no choque térmico, né? Chamado de choque térmico. E aí ele já morre ali. Então, Jogou no gelo e jogou no morre. gelo ele já morre.
que aí não perde a sua qualidade, né? Já está resfriado, já está com gelo ali. Tem uma questão que eu vou falar agora é com relação a quem é alérgico a camarão. Tem muita gente que não sabe. Mas aí nessa questão da pesca, muitos atravessadores, eles usam metabisulfito, que é usado para conservar o camarão. Então Aí deve isso seja que dá isso alergia? que dá alergia. Isso dá os mesmos sintomas da alergia. Legal, bem Por causa da interessante. alergia, né? Então, às Às vezes a nem pessoa não nem é alérgica é ao alérgico. camarão. ao camarão. Você é alérgico àquele Ao produto metabisulfito. que É um eu metabisulfito de Isso sódio. tá ligado que muita gente diz que se tirar a casca e comer a parte de dentro Não. não dá nada, não, né? Não. Isso é mito. É mito. Tá vendo, Pra Iago? quem é alérgico, Tô falando porque minha esposa fala isso. Quem chega Ela, no não, bar, eu vai tenho tirar a alergia à casca. casca. não. Agora tem uma parada na casca, que não é alergia à casca, mas a casca tem É a proteína. quitina. Ela é feita de quitina, que na Sim, verdade sim, é uma o nosso substância. organismo não consegue digerir a quitina. Isso. Se você comer em grande quantidade, dependendo se você for fraco mesmo no organismo, você tem um problema. enche mais, né? Enche mais. Se eu comer sem casca, você come mais. Pouco a gente já comeu aqui, João, tá lascado. Não, eu já comi, eu sou tranquilo. Agora, se você tiver problema assim no seu. Eu sou de boa, velho. no seu Eu sou de bucho boa aí, também. E se mas eu tem fosse gente que alérgico a tem camarão, eu gente ia que já ficar teve triste. problemas de tanto comer casca. Se eu fosse Pronto, aí, alérgico a camarão, eu no ia caso, ficar triste. Quem é alérgico, no caso é a proteína, né? Que tem, Uhum. que é a protomiosina, que ela é presente tanto na casca como na carne do camarão. Então, à Olha medida, aí, Yara. Tá vendo, Yara? à medida que você Ela vai me consome, matar. que se você for alérgico, aí pronto. É, E o remédio é não comer camarão, infelizmente. Pra quem é alérgico. Eu não deixa nem eu falar, eu fiz a pergunta, mas entrando também em paralelo do que o Gabriel disse. Na questão da exportação, o Brasil em si exporta muito camarão. E qual é o padrão, assim? É o mesmo que nós consomemos aqui ou o pessoal prefere um camarão maior? Ou não? É porque Eu ia bater a variedade sempre também. tem Isso aquele- depende muito. Porque sempre tem depende aquele muito. mito que o que é bom é exportado, né? Exatamente, e sempre tem aquela coisa, o bom é grande, né? O bom é maior, é mais robusto e tal. Uhum. Então não necessariamente, né? Não Eles necessariamente. exportam todo tipo de tamanho, né? Todos os tipos de tamanho. Ah. Mas hoje a exportação está meio lenta, ainda está em processo de. Mas é por legislação? Não é nem tanto questão de legislação, O é. mercado aquecido mercado. aqui mesmo. Não, então É. talvez, vamos dizer assim, que a criação de camarão ainda tá meio lenta aqui. Qual é o país que Questão de não exportação é muito. Pessoal, porque vieram exportar, tá com eu acredito com uns 2 a 3 anos. Por Aparentemente. causa é das sempre. questões de doenças que estavam aparecendo muito. Mas a questão assim de produtores, porque eu me surpreendi muito quando você disse que a Paraíba, Natal e Ceará Rio Grande do são Norte. os maiores produtores Sim, do sim. Brasil. Sim, sim. Isso me surpreendeu, não dizendo que o Nordeste não tem essa capacidade, mas eu ainda acho que ainda está um pouco ainda meio que novo essa criação de só de camarão, talvez. Eu acho que a população talvez, sei lá, não está Tem um consumindo. potencial maior. O potencial é absurdo. Não é, ainda tem. Mas isso. eu acho que falta mais A população em ele se consumir, aliar. talvez. Os próprios produtores. Os próximos. Isso é se legal. organizarem. Eu acho que você fala assim, os pequenos se juntarem. Isso, Uma exatamente. associação Isso é forte. muito legal, né? Isso. Então, E Tem falando que ter. de negócio, falando pro produtor, a produção, o cultivo de camarão é um bom negócio financeiramente? É um bom negócio. Os custos, por exemplo, a gente tá falando aí de 20 e poucos reais o quilo, né? De 10 gramas. Sim, sim. De média aí, quanto que é o custo de produção de um camarão O custo desse? custo de produção para camarão, se a gente não tiver uma boa gestão na fazenda, é difícil de calcular. Porque isso vai depender muito de como é que vai ser o andar da carruagem. uhum. Eu já tive na mesma fazenda 2 custos de produção com o mesmo cultivo. Eu já tive custo de produção de R$16,50, eu já tive custo de produção de R$14. Cara, e coisa assim que é muito delicado, Isso, né? Coisa... E isso faz um total diferença, Faz, porque faz, R$2 faz. por quilo é muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Agora não, que o camarão deu deu uma aumentada. Respirada. Deu para respirar agora, beleza. Mas já pensou uns 4, 5 meses atrás, que tava 15, 16, Você tava pagando para Né? vender. falando para vender. E uma coisa assim, pegando já esse gancho aí dos meninos, Vai falar falava gancho, gancho, quando né, não? falava gancho, eu vi que tem muita gente hoje que quer se aventurar nessa área e não está preparada. Porque tem que ser bom de bolso.
Tem que ser bom. E tem que ter uma O pessoa. investimento É porque inicial é isso que eu ia alto. chegar, o investimento. Não é só ter ser bom de bolsa, Não, bom tem de que bolsa ter uma acaba- pessoa, ele tem que entender, porque pelo que eu entendi que Renan aí é igual a avicultura. Tem que ter uma pessoa de dentro direto. E, mas Tem que eu ter falo um bom de bolsa, profissional. não. O investimento com o Gabriel deixa. Não, beleza, não, tem que ter, Inicial. obviamente, mas não necessariamente uma pessoa que não tenha dinheiro e um recurso. Mas eu acho que a princípio tem que ter o quê? Saber entender. Tem que entender, tem que saber implementar, tem que ter um profissional realmente que esteja ali, porque camarão é igual, eu foco mais uma coisa, é igual a aves. Não vai ter aquela, não é sistemático igual a cana-de-açúcar, que a gente já sabe plantar e vai fazer todo ano daquela forma. Muda de um dia para o outro. Muda de De uma hora pra outra. Né? Né? Então é uma chuva coisa interfere? que sempre muda. Interfere. Você Época falando de de muda, chuva interfere. Época de chuva a gente tem muitas perdas, né? A questão de sobrevivência, ela vai lá pra baixo, chega de 60% a 50%. Caramba. É tanto que Tá o intensivo tem que ser com homem. Crescimento. É Você coberto É tipo estufa assim, né? Tem uns- pra não cair chuva dentro. Pra você controlar o máximo Controlar a do ambiente. temperatura. Porque até a água caindo da chuva, acho que até muda isso aí, a temperatura da água. Né? Temperatura e os parâmetros Os de água. parâmetros da água. Então é uma cultura que realmente tem que ter um profissional. Né? E eu acho que entrando em particularidade, né, Renan tá aqui, viu? Grande Ele profissional. é um grande profissional. Né? E pode até vender o camarão dele aí. No final, só precisa de desconto. Que desconto? Jesus colocou um negócio de desconto, mas. E é bacana o ouvinte. Não, você tá Eu mexendo já nas perguntei, coisas. já perguntei pro Jarvis. Não, você tá mexendo. Bom, então, gente, vocês apressem, porque já tem 1 hora de podcast. Isso que eu tô falando, né? A conversa tá tão É, boa. não, Não, no conversa chat boa. passa, pô. A gente fica aqui conversando no chat vai. Mas assim, E tem outra questão, tu falou de quê? Que tinha na casca do camarão? Aqui tinha. Tem uma composição que a gente não consegue Quitina, digerir, quitina, né? Então, não sei se vocês viram, mas essa semana passou até uma reportagem da quitomiosina, que é uma substância que é presente na casca do camarão e na carne. Caramba! Só que eles usam, porque geralmente a indústria descartam a casca do camarão, não consegue aproveitar. E a UFCG em Campina Grande conseguiram desenvolver um remédio que é usado para quem é diabético. Que legal! Então, foi criado tipo eles chamam de uma lâmina, que é usada como curativo em ferimentos, e uma pomada. Então tiveram bons resultados. O diabético em si, a cicatrização É mais bem lenta. lenta. Então, bem isso lenta. é muito E ajudou show, muito na bacana. cicatrização. É mais ou menos igual fizeram com a tilápia, né? Isso, a pele Pra da queimadura, tilápia. fizeram a pele de Exatamente. tilápia. Legal, pra isso pode cicatrização. ser tipo E uma também extração. na de um época da pandemia, eles usaram muito nas máscaras. Aham. Porque Legal. o vírus ele não conseguia sobreviver por muito tempo. Eu vi uma história uma vez dizendo que o camarão, não sei se é o fato dele aí, não sei se é. Enfim, que estudaram para fazer os carros blindados. Eu vi uma história aí uma vez, mas deixa eu falar que eu acho que eu tenho. Mas é sério, o camarão ele tem um processo, não sei se é no ato dele de atacar a presa, existe vários tipos, né? Que eles utilizaram, a pessoa que fez a blindagem de carro, blindagem de colete, utilizaram a teoria, estudaram essa parte do camarão para fazer. Tá vendo? É uma viagem. Nem eu sabia, né? É esse tipo de pergunta que ele guarda no final. Gente, é o seguinte. Falamos de criação. Falamos de cultivo, na verdade, né? Nem criação. Falamos de técnica, falamos de mercado, comercialização. Tá muito bom, mas infelizmente a gente não pode demorar muito, porque senão os ouvintes não ouvem. Não assiste se for Não de meia assistem hora. até o final. Imagine uma hora. Então, Renan, eu gostaria de te agradecer. Muito obrigado por esse papo, por essa aula de carcinicultura. Acho que assim, pra gente que não é da área, a gente pôde aprender muita coisa nova. Aposto que quem tá assistindo também. E para aquele produtor que tem vontade de começar a produção de camarão, como que ele faz para entrar em contato com você, para solicitar uma consultoria, você faz todo esse apoio para quem quer implantar ou só para quem já tem. Vende seu camarão aí.
Pessoal, como o Gabriel falou, quem quiser entrar em contato comigo, a gente vai deixar o contato aí na bio, né? Isso. O Instagram, quem quiser me seguir também. E assim, eu desde o início do projeto até o fim faço todo o acompanhamento, análise de água, todo o direcionamento certo para você começar a produzir o seu camarão. A gente entra em parceria e faz todo o acompanhamento do início ao fim. Certo? E se não conseguir vender o camarão, ele também vende. Viu? Ele arruma os compradores. Faça o mexer aí. Acho que pelo fato de ele estar tanto em várias propriedades, né? Ele tem que aproveitar tanto para ajudar os produtores a vender, quanto para fazer um extra, né? Se um produtor quiser camarão, ele pode te ligar? Pode. Desde que esteja próximo à minha cidade, eu estou residindo, né? Se ele quiser estar o frete também, se ele quiser estar o frete também. Mas aí a partir daí que a gente começa a fazer a comercialização, né? Vai depender do papo que... Então, meus amigos aí do Sertão, do Cariri, vamos melhorar o camarão aí. Qualidade. É aquela coisa, se tem um bar, se tem um camarão pequeno, sem qualidade, nem coloque lá, pô, é melhor não vender. Mas nós temos sim camarões de boa qualidade, né, Renan? Sim, claro. Renan pode ser até uma ponta para vocês aí, para estar oferecendo sim um camarão bom de qualidade para estar oferecendo, porque eu particularmente, eu sei como é isso. Aí eu ficava me perguntando por que os camarões daqui do litoral vinham aqui para João Pessoa, os camarões até legal. Aí quando a gente ia lá mais pro lado do sertão, os camarões tão pequenos, tão xoxinhos, aí eu ficava perguntando assim, será que é por falta de produtores de oferecer um camarão de qualidade você ou não? Você que é de Catolé do Rocha, por exemplo, dá pra produzir camarão lá? Dá. Tem produtor de camarão lá? O clima é... Você conhece algum produtor? Conheço. Ai, que legal. Conheço em São Bento, né? É próximo. Em São Bento tem 2 produtores lá. Inclusive tem um produtor que eu atendo na parte de piscicultura e ele quer migrar para o camarão. E aí a gente está em processo de desenvolvimento do projeto, vai ver se a área realmente Fazer os tem que testes de fazer, água, tudo. tem que fazer alguns reajustes no viveiro, mesmo quando passa de peixe para camarão. E lá em São Bento, já os camarões dormem de rede. Tem que mudar. E aí lá o comércio já se torna meio ruim, vamos dizer assim. Porque por causa do consumo, do hábito do consumo. É pouco, o pessoal não tem esse hábito. Não tem esse hábito. Mas não tem esse hábito, eu vou dizer, porque os camarão vêm ruim. Não, eu tô falando sério. Não, mas também ele tem custo agregado para chegar a ração lá, para chegar tudo lá, tem um custo, pô. Não, entenda. É aquela coisa, se a gente tem um público, se a gente tem produtores produzindo bem aqui, vamos dizer assim, aqui na nossa zona, aqui, no nosso litoral, se tem produtores produzindo bem, dá para levar, pô. Camarões de boas qualidades para lá. É só agregar o valor. Aí fica esse problema de valor de camarão, porque tá só querendo favorecer aquele público lá, mas tem pessoas que tem. Aí dá uns camarão mais pequeno. Bom, mas diferente do sertão, a gente tem camarão bom aqui. Pois é. Nós vamos continuar comendo camarão, tomando uma cervejinha, conversando mais com nossos amigos. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Renan, mais uma vez. Ei, passa o boné dele. Opa! O nosso bonezinho aqui, ó. Coisa mais linda do mundo. Que todo mundo tá pedindo, mas Todo mundo vai tá chegar, vai pedindo. chegar. Mas por enquanto é só para quem vem gravar com a gente, só para convidados. Um presente dos nossos patrocinadores. E de antemão eu agradeço, né, o convite de Gabriel, João Quintana e Gilson. Eu vou chamar você de doutor do camarão agora. Não sei disso não. Eu agradeço demais fazer parte do Arretágono, né? Desse podcast maravilhoso. Eu estou sempre acompanhando. Pra gente do estado da Paraíba, né? Isso aí é importantíssimo. Levar o agro para o mundo, né? Não é nem só para o Brasil. A nossa intenção é essa. Então, vocês estão de parabéns. Excelentes profissionais da área. E agradeço demais. Eu estou emocionado com vocês. A gente agradece, a gente chamou porque sabe te conhece, já trabalhamos juntos, sabe do seu potencial, do seu profissionalismo.
E assim, gente boa tem que estar gravando com a gente, tem que mostrar o serviço que está fazendo. É importante a gente falar da Paraíba, porque já chega de achar que aqui não tem nada, sabe? Já chega de achar aqui que só tem seca. E pelo contrário, todo episódio a gente traz uma coisa nova e a gente vai se impressionando, se surpreendendo e vendo que nós podemos sim ser um estado agrícola, pecuário, porque a gente tem todo o potencial. E referência. E pode ter certeza que tem muita gente que tá assistindo e não sabe que aqui é forte no camarão. Viu? Nós somos o maior. Terceiro do Brasil. Então, Gente, muito obrigado. Foi a Retagro. valeu, tchau. Show de bola. Ei, foi sim. Mas foi show, foi show. Foi show. Cara, quando eu olhei ali, que eu vi que tinha 40 minutos já, eu olhei pro Gil, falei, tá cagou, Foi quantas horas? Uma hora e foi rápido demais, pô. Vai fácil.